E agora a gente vai para a reportagem intrigante sobre as pedras sulcadas do Morro da Guia. Hoje é uma oportunidade rara aqui no Ambiente-se porque a gente está participando de uma aula da disciplina de Geoconservação com o pessoal do curso de Geologia da UFRJ. Quem está comandando essa aula de campo é a professora Kátia Mansur, que trouxe os alunos aqui para Cabo Frio, um roteiro pela região dos lagos, na verdade, né? E qual a importância do pessoal do curso de Geologia visitar aqui o Morro da Guia? Bom, primeiro, diz respeito à importância de entender a conservação de lugares como esse, das rochas que existem. Porque muitas pessoas pensam que rocha dura para sempre, é tudo igual, né? Só que as rochas são diferentes e elas também sofrem com a ação humana e também com as intempéries, chuva, sol. E aí a gente está olhando aqui um sítio natural e um sítio arqueológico que tem aqui em cima do Morro da Guia, que conta um pouco da história de Cabo Frio, antes dessa história que a gente conhece a chegada dos portugueses, a história da terra e a história de povos que viveram antes da chegada dos portugueses, né? E a história de Cabo Frio não pode começar com 1503, ela tem que vir antes. Essa história do Brasil que a gente não sabe direito como é que é, mas que está aqui presente e que é um tesouro. A gente está aqui há pouquíssimo tempo e o tempo geológico é muito amplo, a gente não sabe de absolutamente nada, né? Até a gente que estuda, a gente fica espantado quando a gente aprende alguma coisa nova, porque, nossa, tanto tempo assim a gente fica assim tentando calcular, mas é um cálculo inestimável, não tem como. A grande maioria das rochas que a gente vê aqui, elas têm 2 bilhões de anos, ou seja, a Terra tem 4,5 bilhões de anos, e as rochas aqui têm quase metade da idade da Terra, uma coisa incrível, né? E essas rochas, na verdade, elas vieram para cá, se juntaram aqui há cerca de 500 milhões de anos, quando a gente colidiu com a África. Então, são rochas que vieram da África, que se juntaram a nós e depois há 130 milhões de anos a gente quebra e a África vai e esse pedaço de rochas que ainda se encontra semelhantes lá na África ficaram aqui. Então é um lugar que as pessoas estudam muito, muitos pesquisadores estudam para entender a dinâmica da Terra, de como que a Terra se formou, como que esses pedaços que a gente chama de blocos, as placas tectônicas, se juntaram ao longo desses milhões de anos para formar essa Terra que a gente conhece, que há 2 bilhões de anos atrás era muito diferente dessa e que hoje a gente conhece pela geologia. A geologia conta essa história, né? Esse é o papel do geólogo, decifrar a história da Terra. Como foi identificada essa semelhança entre as rochas do litoral aqui de Cabo Frio, da região dos lagos, com as rochas na África? Desde a década de 80, vários cientistas, na verdade várias mulheres cientistas trabalharam aqui e foram identificando. Tem vários professores da UERJ, da UFRJ, que trabalharam nas suas teses de doutorado, de mestrado, suas pesquisas, trabalharam aqui para entender essa evolução geológica desse terreno que é tão diferente do resto do Brasil. Aqui nós temos uma singularidade, que são rochas que não se encontram semelhantes em outras áreas. E esse projeto ele se baseia na educação, no turismo sustentável e na conservação dos sítios que contam essa história ambiental e social da região.
As pedras sulcadas têm deixado os arqueólogos curiosos por gerações. Essas ranhuras, profundas e precisamente entalhadas, são um mistério que tem desafiado a compreensão humana. Teorias intrigantes sugerem que as pedras sulcadas foram usadas por civilizações antigas para rituais e cerimônias. Alguns acreditam que as ranhuras carregam um significado cósmico, enquanto outros creem que podem estar ligadas a observações astronômicas. Para a geóloga Kátia Mansur, a explicação é mais simples. Esse lugar era uma fábrica de ferramentas. Qual a importância desses sulcos nas rochas e o que eles significam? Os arqueólogos, eles informam que esses sulcos representam antigas oficinas de fabricação de artefatos líticos, ou seja, artefatos de pedra, machados e outras coisas afiadas. Então, aqui no alto, que a gente tem aqui essa rocha dura, que vai servir de produto para construção desses artefatos, machados e pontas de lança e tudo mais, são usados, e esses sulcos são onde eram afiadas essas ferramentas. Então, a gente vê uma fábrica, a gente está vendo uma fábrica aqui em cima, segundo os arqueólogos, né? Essa mesma rocha tem lá perto da Fazenda Campos Novos com esses mesmos sulcos, que são marcas de um momento de produção de artefatos de uso corriqueiro daquelas populações que a gente chama de sambaqueiros, que são aqueles habitantes, que a gente já conversou sobre isso, que viviam no litoral antes da chegada dos Tupi-Guarani, dos Tupinambá, que são os indígenas que a gente conhece hoje. E a gente vai ter sambaquis aqui na região, as dezenas, Cabo Frio é cheio. Ali perto do Forte São Mateus tem vários, um deles debaixo daquela duna grande, Duna Boa Vista, que tudo mostra que era altamente povoada. Se essas pessoas que viveram aqui viveram há cerca de 4.000 anos, muito dessa paisagem que a gente estava vendo estava alagada. E a gente teria algumas poucas, há 5.000 anos isso aqui era só algumas ilhas, essa daqui era uma delas. Porque o nível do mar estava 3 metros acima do atual, ou seja, onde estão esses prédios, era tudo mar. Mas o que a gente vê aqui é que eles tinham domínio de uma técnica de usar a rocha para poder sobreviver nesse ambiente. E a gente vê aqui conchas, não são conchas marinhas à toa, elas foram trazidas para cá e servindo de alimentação possivelmente para essas populações. A presença das conchas, eu acho que é um sítio arqueológico muito interessante, porque a concha era a alimentação, possivelmente, deles, que traziam da parte de baixo para cá. Então, esse lugar ele é importante para trazer essa informação sobre essas pessoas que viveram aqui, que se sabe pouco sobre elas, a não ser por esses registros que ficam nas conchas e nas pedras, né? Então, acho que isso as rochas guardam muito isso, porque elas são muito resistentes, né? O Morro da Guia é uma raridade geológica. Tem um tesouro esculpido nas próprias rochas. É testemunha silenciosa de séculos de história.
Suas formações geológicas nos permitem viajar no tempo. O nome é por causa da capela de Nossa Senhora da Guia. Ela foi construída em 1740, 44 anos depois do antigo convento de Nossa Senhora dos Anjos, de 1696. Os prédios são monumentos históricos tombados pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Esse conjunto formado pelo convento e pela capela hoje fica bem no meio do centro de Cabo Frio. Mas na época em que esses monumentos históricos foram construídos, eles representaram uma expansão da cidade, né, Ivo? É isso aí, foi uma mudança de estratégia de ocupação do ambiente, né? A cidade surge na passagem como uma estratégia de contenção desse acesso, né? Uma questão muito fundamental para a ocupação do entorno da lagoa, mas existia um problema lá, a gente não tinha água e o mangue cercava o espaço, era difícil a cidade crescer. Então houve uma mudança para a região do Itajuru, que é essa onde a gente está, onde a gente ainda tem a fonte e a água era abundante. Então é nesse momento que a cidade começa a se desenvolver entre a matriz e o convento de Nossa Senhora dos Anjos, ambos do século XVII, e que vão estruturar o que é essa nova centralidade da cidade de Cabo Frio. O convento é um bom exemplo quando a gente fala de restauração de patrimônio histórico? Ótima pergunta, Tomás. O importante é entender o processo que ele passa, né? Até o século XIX ele ainda é um espaço religioso. A partir do momento que esse espaço ele para de funcionar, o convento entra em degradação e se transforma numa ruína. Então, quando ele é abordado do ponto de vista do patrimônio, há de se pensar o que se fazer com esse espaço. E naquele momento, né, década de 60, década de 70, há o pensamento de se reconstruir parte das alas, baseado em fotos, baseadas em informações em que a Restauro já buscava naquele momento, e se implementa, a partir daí, os primeiros passos para a criação do museu. Qual a história desse cemitério aqui? O cemitério está dentro de um espaço construído por uma ordem de não religiosos, ou seja, são fiéis que se organizam em suporte aos religiosos franciscanos, né? As pessoas que eram enterradas aqui, elas sempre tinham essa ligação, né? Eram famílias tradicionais e famílias que estavam ligadas à manutenção, tanto da prática religiosa aqui, como à manutenção do próprio espaço. 300 anos atrás, frades franciscanos viviam recolhidos aqui no interior do antigo convento, que agora é um museu. Renata, vale a visita, né? Vale muito, Tomás. E a gente gosta muito de receber as pessoas aqui. Nós estamos em um dos monumentos históricos mais antigos da cidade, tem mais de 300 anos, 337 para ser mais exata. Abriga uma das relíquias da cidade, que é o retábulo dessa igreja. Uma arte maravilhosa, toda em madeira policromada com douramento, e que as pessoas se sentem muito bem em visitar o espaço, justamente desfrutando dessa relação com a natureza que os antigos frades tinham, que é justamente isso que caracteriza os franciscanos, a sua relação com a natureza. O Morro da Guia recebe muitos visitantes, mas poucos conhecem a rica história desse lugar. O seu Gilson mora em Cabo Frio há 4 anos e já veio aqui muitas vezes, mas ficou surpreso ao saber do significado das marcas nas pedras. Olha isso aqui, seu Gilson. Vamos ver. Que dá a impressão que alguém passou com uma maquita, alguma coisa, né? Exatamente. Segundo o que os arqueólogos contam pra gente, isso aqui, na época dos povos sambaqueiros, que eram povos pré-indígenas,
eles faziam aqui, riscavam para fazer ferramenta. Então isso aqui seria um local de produção de ferramenta, né? Uma fábrica de ferramenta seria esse lugar aqui. E aqui eles tinham uma visão privilegiada da cidade, sabiam o que estava acontecendo, né? De todo o território, do território que viria a ser a cidade depois. Eu não sabia, viu? A gente não tem que fazer só a trilha em virtude da paisagem, mas sim a trilha consciente, né? Com placa de sinalização, visitantes locais, as pessoas que estão, a população que frequenta aqui, ter esse conhecimento e preservar, né? Junto com todo mundo aí, nosso mundão, essa natureza linda, né? Que a gente está contemplando aí hoje, né? Para que ela se mantenha assim para as próximas gerações. Realmente esse lugar onde nós estamos é incrível, Tomás. Tem muita história para contar. O Ambiente-se de hoje fica por aqui. Sábado que vem tem mais, tá imperdível. A gente aguarda vocês depois do Jornal Hoje. Até lá, hein? Tchau. Tchau. E essa não é a única curiosidade dessa história, não. Tem uma travadinha no final, né? Vai. Pode? Vai. Ambulância.